E aí, meu povo, como é que vocês estão nesse dia aí com mais chuva, né, na nossa cidade, mais um climazinho gostoso pra gente ficar enroladinho, né, sem sair do lugar, tomando um cafezinho bem quentinho, comendo um cuscuz com salsicha, com frango, com o que vocês tiverem aí. Tá tudo certo, nada errado. Espero que vocês estejam bem, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior, né? E sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Não estou sozinho, estou aqui muito bem acompanhado de duas mulheres incríveis. A nossa querida Brielle, que está fazendo aqui a nossa tradução simultânea, falando em Libras com vocês, enquanto eu vou me comunicando oralmente aqui. E também estou acompanhado de uma professora maravilhosa que vocês já devem conhecer também, que está aqui comigo, a nossa querida professora Carol. E aí, professora? Oi, professor Heleno, que joia estar aqui nessa aula com vocês, gente. Vamos participar aí, falem comigo. Já estou aqui no chat, tá certo? Esperando a participação de vocês. Vamos embora, professor. Vamos que a gente tem muita coisa para falar. Se você estava na aula passada, sabe que eu e a professora Carol, a gente bate uma bola aqui. Que eu gosto de falar muito, ela gosta de falar muito, a gente gosta de trocar aqui os conhecimentos da minha disciplina com a disciplina dela, com os conhecimentos que ela tem sobre o esporte. Então, se prepara que hoje vai ser uma chuva de conhecimento, além da nossa chuva que está acontecendo lá fora, né? Então, se você não assistiu a aula da semana passada, que a gente iniciou o assunto sobre fundamentos de organização relacionados aí ao esporte, você pode acessar a nossa aula através desse QR Code que está aí na tela, facilitando a vida de vocês, para vocês conseguirem acessar esse conteúdo e não perder nada. Então, não fica boiando aí no assunto não, porque de boiando já basta gente saindo aí nessas ruas nesses dias, né? Então, fica por dentro, assiste lá a aula e pega o gancho já para assistir o resto desse conteúdo de hoje, tá bom? Então, temos aí o aplicativo do Educa Recife, né? Relembrando para vocês que a professora Carol já está ali pronta no chat. Billy vai jogar aqui o QR Code, ó, fazendo a nossa querida mágica, para que vocês consigam acessar de forma mais fácil, aí, tanto para quem tem o celular com o sistema Android, como para quem tem o sistema iOS. Eu estou aqui falando desembestado, a Brielle está ali tentando. E é isso, mas ela é maravilhosa, ela consegue. Temos aí também o nosso canal do YouTube, que eu já falei para vocês da aula passada. Além da aula passada, tem todas as outras aulas que nós já tivemos aqui, tanto do meu conteúdo, né, do meu componente curricular de Educação Física, como dos outros. Então, vocês podem lá acessar através da playlist. Tem mais um QR Code que direciona vocês lá para o nosso canal. Então, se inscreve, deixa o joinha, como dizem os queridos quase não sai, blogueiros, né? Se inscreve, deixa o joinha, comenta lá o que é que vocês acham das nossas aulas. Cleitinha tá ali, né? Veio de outro estúdio para olhar para mim, porque a gente tem uma conexão. E vocês podem acessar. Vida boa tá aí fora. Vocês podem acessar aí todas essas aulas lá e conferir tudo na íntegra. Vamos lá continuar o nosso assunto. Temos aí a parte de governança. Eu vou passar aqui porque nós já falamos sobre isso. Nós terminamos falando aí sobre a questão da rentabilidade, que é a questão do dinheiro, money, falando ali, né? Que é quando as pessoas começaram a dar importância ao esporte depois da Revolução Industrial, começaram a entender que o esporte, ele consegue gerar lucros, né? Quando aí o governo, quando os órgãos governamentais começam a entender que o esporte pode agregar valores, não só sociais, mas também econômicos, eles começaram a valorizar essa prática e profissionalizar e organizar esses estatutos, né, essas organizações específicas, que são confederações, federações, regulamentando aí a prática esportiva e fazendo com que esse dinheiro ele fosse direcionado, fosse organizado de forma mais certeira, né? De forma mais útil para a sociedade e também para o governo movimentar aí outras coisas, né? Mas dando seguimento, os tipos de administração esportiva. A gente está falando aí de governança, né? De organização.
para essa organização acontecer, ela precisa ser muito bem administrada. Então, nós temos aí 2 tipos de administração. Então, tem a administração estratégica, né, que é quando ela abrange o processo de planejamento e a direção que a organização deve tomar para evitar danos, né, que possa sofrer no futuro. Então, aí vão ser criadas estratégias para que no futuro tudo aquilo que foi planejado, né, não tenha danos. Então, a gente tenta aí tirar, né, pode ser que aconteça, pode ser que tenha alguns danos, mas aí a gente tenta diminuir que esses danos aconteçam. E a gente tem também aí um outro tipo de administração, que é a administração operacional, que aí consiste nos processos que serão realizados para cumprir as tarefas, né? Então, vejam, a gente organiza ali essa administração para que essas tarefas elas sejam bem cumpridas. Diga aí, professora. Ô, professor Heleno, pelo que você está me falando, então, na administração estratégica, o que deve acontecer é que os projetos, né, vão sendo implementados, mas existe aquela coisa, né, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Essa história do futuro não é um futuro tão distante assim, né? Então, são coisas, pessoal, que essa parte da administração, ela está ali para quê? Para administrar, já está dizendo a palavra, né? Então, o estratégico é isso, para que as coisas vão ocorrendo da maneira melhor possível, né? E determinados passos que uma administração vai dar, alguns passos são a curto prazo, outros a médio prazo e outros a longo prazo. E aí, pelo que eu pude perceber, a administração operacional, ela é uma consequência da administração estratégica, né? Então, para que esses processos sejam realizados, né, cumprindo aí essas tarefas, eles estão seguindo tudo que a administração estratégica propôs. Estou certa, professor? Corretíssima. Vejam, a gente bola uma estratégia, né, que pode ser, por exemplo, eu hoje bolei uma estratégia para poder conseguir chegar aqui e dar aula para vocês, né? Então, é uma estratégia que eu fiz a curto prazo. Então, eu preciso chegar hoje na escola, tal horário, porque eu tenho que dar uma aula nesse horário. Então, qual a minha estratégia? Eu vou pegar um ônibus que vai para tal lugar, desse lugar eu vou descer em tal lugar, eu vou pegar que percurso quando eu descer para eu não pegar tantos pontos de alagamento e não precisar molhar os meus pés nessa água que está por aí, que pode estar contaminada, né? E que, inclusive, tenham muito cuidado se vocês precisarem sair. Então, eu bolei uma estratégia. Não, eu tenho que ir por essa rua, tal horário, chegar lá a curto prazo. Mas aí, quando eu vou bolar nossas aulas, eu bolo aulas, eu monto aulas, né? Tanto para médio prazo, por exemplo, a aula da semana que vem, eu já tenho que saber, não, essa aula aqui eu estou ministrando isso, na semana que vem os estudantes precisam de tal conteúdo. Então, a médio prazo. E a longo prazo, são as estratégias que a gente monta para que no final do ano, ou no final da unidade, né? Pensando aí já a um certo longo prazo, né? Porque, como a professora Carol falou, no longo prazo não significa que tem que ser daqui a 10 anos. Não. Ou daqui a 2 anos. Depende do que você está propondo a fazer, né, professor? Então, exatamente. Isso aí, o final do bimestre seria um longo prazo, né? Para ter uma continuidade nas aulas, né? Para que vocês entendam o conteúdo bem, né, professor? Exato. Então, qual é a estratégia de longo prazo? Que quando chegue no final da unidade de esportes, vocês consigam entender como é que o esporte funciona, quais são as classificações, as características, o que determina, quem organiza. Então, vocês vão entender todo o processo que envolve o esporte, além da sua prática. Então, a gente bola uma estratégia para que isso aconteça em determinados prazos. No esporte, especificamente, também. Então, quando uma equipe ela entra numa competição, a estratégia é bolada antes. Então, a curto prazo, eu preciso que meus atletas entreguem determinadas coisas, né, determinados rendimentos a curto prazo. Então, a cada treinamento, eu tenho lá a estratégia montada para que os atletas entreguem aquele resultado. A médio prazo, eu tenho ali a fase inicial do meu campeonato. Então, eu entrei, tem ali as fases de grupo, por exemplo. Então, eu preciso que a minha equipe se saia bem e para eu conseguir estudar ali o campeonato que eu estou envolvido. A longo prazo, eu sair da competição com a minha equipe vencedora. Então, para tudo isso, eu preciso ter criado estratégias antes, né? A administração precisa ser estratégica para que eu consiga operacionar aquelas estratégias
durante aquele período que eu propus. E a gente pode fazer até uma alusão aí, pegando o próprio atleta, né? Então, entre uma temporada e outra, às vezes um atleta, ele comeu demais, saiu de forma, né? Não treinou, estava de férias, ficou aquela preguicinha, né, Helena? E aí ele chega um pouquinho fora de forma. Então, a curto prazo, o que é que vai fazer para ir voltando, né, aos poucos? Porque o educador físico, né, quem está ali com ele, né, o profissional que está treinando esses atletas, ele já está pensando também lá na frente, mas tem o início ali. Ele não vai voltar do nada com a explosão que ele já tinha antes, não é? Exatamente. E aí a estratégia vem de curto prazo, então eu vou fazer meu atleta entrar na dieta novamente, voltar àquela rotina de exercícios, mas eu já estou pensando a longo prazo. Exato. Porque aquele resultado de curto prazo vai fazer com que, quando eu chegue lá no meu resultado final, ele já tenha percorrido aquele processo, diminuído os danos, né? Porque essa mudança causa alguns danos para o atleta, e aí a longo prazo eu vou ter um bom resultado de desempenho dele. Olha aí, quantas informações maravilhosas para vocês. Eu fico aqui viajando. E agora a gente vai falar sobre alguns fundamentos básicos. Nos fundamentos a gente tem fundamentos básicos e fundamentos mais complexos, né? Então, mas para que esses fundamentos complexos aconteçam, os básicos precisam funcionar. A gente não começa, é igual a modalidade esportiva. Eu não começo a jogar vôlei, chegando lá e fazendo um saque ou um salto para atacar perfeitamente. Eu preciso entender como é a passada, eu preciso entender que eu tenho que saber fazer uma manchete para poder recepcionar. Então, é todo um processo para a gente poder chegar na fase complexa. Na organização é do mesmo jeito. E aí a gente conta com alguns aspectos. A gente tem eu trouxe 6 fundamentos aí para vocês poderem entender como é que funciona. Então, temos o planejamento, a organização, a execução, o controle, a análise e a projeção. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem, né? O planejamento é algo que vocês já estão mais familiarizados, digamos assim, porque a gente já falou um bocado aí sobre ele. Mas, o planejamento ele leva em consideração os objetivos e tenta executá-los de maneira mais eficiente possível. Então, para eu poder me planejar, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Então, antes de qualquer planejamento, eu tenho que identificar e acertar qual é o meu objetivo. Então, voltando ao assunto, ao exemplo que eu dei hoje. Qual é o meu objetivo? Chegar na EMAD e conseguir dar a aula para o 6º e 8º ano, que são as turmas que eu tinha aula hoje. Então, esse é o meu objetivo. E aí, como é que eu vou planejar, né, para executar? Então, eu tenho que sair tal horário, eu vou pegar 2 ônibus, eu vou descer em tal lugar, vou andar tanto tempo, vou chegar, vou me organizar, vou dar a primeira aula, vou tomar café, depois vou dar a próxima aula. Então, tem todo um planejamento que você faz para poder organizar a sua vida, né? Diga lá, professora. Pois é, e essa questão do planejamento é essencial, porque se você não se planeja para atingir a sua meta, atingir o seu objetivo, não vai adiantar de nada os próximos fundamentos aí que o professor Helena vai mostrar, né, professor? Porque se você não tem aquele planejamento bem certinho e se você não se perguntou, né, para que eu vou fazer tal coisa, né? Para que eu quero chegar nesse objetivo? O que é que eu quero até chegar nessa meta? O que é que eu preciso fazer para chegar nela? Então, tudo isso tem que estar bem claro na sua cabeça. O planejamento é importante. Pois é. Muita gente, por exemplo, duvidou aí da vacina, né? Quando a vacina começou a ser aplicada, as pessoas, não, mas é pouco tempo, né? Qual é a eficiência dela? Existia um planejamento. As pessoas, para planejar a vacina para ela ser eficaz, as pessoas precisaram, não, mas o vírus funciona dessa forma. Como é que a gente pode organizar, planejar para que a gente combata, né? Para a gente combater esse vírus. Então, eles planejaram tudo ali, organizaram tudo certinho para chegar no objetivo. Mas, para isso, eles precisaram saber, o nosso objetivo é fazer o quê? Com que o número de mortes, né, caia, o número de casos diminua, de casos graves, enfim. Tem que ter um objetivo. A gente leva isso tanto para a nossa vida, como para os esportes, para pesquisas científicas, né? Vocês, quando entrarem aí no ramo da pesquisa científica, vão entender o quanto esse planejamento e traçar objetivos, ele é importante. É só o que se passa na minha cabeça, viu, professor? A metodologia científica, eu tô aqui, só pensando nisso. Pois é. Eu trouxe aqui um exemplo, né, que vocês aí já vai entrar um pouco mais na área de vocês. Eu tenho certeza que vocês agora vão
dizer assim, ai, agora tá falando minha língua. O presidente do Sport Clube do Recife, vira a chave, né? Percebeu ali, virou a chavinha após o rebaixamento e garante o planejamento 50% pronto. A gente já tem aí até uma parte de matemática, ó. Como é que a gente sabe que é 50%, que é 60%, se é 70%, né? Como é que o técnico ele pode dizer que é 50%? Então, ele já tem ali a visão do que é um planejamento 100% organizado. Então, se ele chegou até tal ponto na organização dele, ele sabe ali que está metade pronto, 50%, aí a gente trazendo a matemática também para cá. Então, ó, temos aí essa informação, foi uma entrevista feita por Rafael Cabral, no dia 1º de dezembro, né? Aí tem até o horário, às 6h34, ele fez essa entrevista e tinha essa manchete aí, onde ele colocou essa informação. Na íntegra, temos uma fala do técnico, uma fala que foi captada aí por Rafael Cabral, né? Yuri Romão mostrou preocupação com a parte financeira e abriu possibilidade de negociar pratas da casa, Micael e Gustavo, jovens destaques no clube, do clube na Série A. Pratas da casa, minha gente, é uma forma de falar a importância dessas pessoas, né? No caso, Micael e Gustavo, que são jovens destaques no clube na Série A. No planejamento dele, veja o que é que ele pensou. Eu vou aí pensar na parte, ele se preocupou com a parte financeira, né? E esse rebaixamento veio por quê? Então, ele teve uma análise aí do que aconteceu. Então, para ele poder, de repente, reforçar o time, contratar novas pessoas, ele pensou em negociar bons atletas que ele tinha, claro, né? Então, ele pode pegar esses 2 atletas aí, negociar e investir novamente na equipe para que essa equipe saia do rebaixamento. Então, vejam aí todo o planejamento que ele tem que executar para poder fazer com que, a longo prazo, a curto prazo, ele está fazendo o quê? Ele está ali pensando na negociação desses atletas. A médio prazo, ele vai consertar, digamos assim, ele vai reorganizar a equipe dele, seja com a contratação de novos atletas ou com a equipe que ele já tem. Para longo prazo, a equipe acontecer o quê? Sair do rebaixamento. No médio prazo aí vai acontecer o entrosamento da equipe, né, professor? Os novos jogadores vão entrar aí no time e aí vai haver o quê? O treino para que os jogadores entrosem para, a longo prazo, conseguir o quê? A taça. Exatamente. É isso. Olha aí, estamos na parte do planejamento. Esse planejamento precisa o quê? De uma organização, que aí considera o planejamento. Para a gente se organizar, a gente precisa considerar ali o que a gente planejou. E a de distribuição de responsabilidades entre os membros que fazem parte da instituição. Então, vejam aí a importância. Quando a gente planeja algo, a gente precisa organizar. Como é que eu organizo? Eu preciso saber as pessoas que estão trabalhando ali naqueles setores e eu preciso organizar elas para que elas consigam fazer com que o planejamento seja eficiente, eficaz, para que o planejamento dê certo, né? E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, é ótimo, né? Diretoria de Esportes Olímpicos. Temos aí o diretor Júlio Tenório, chamado de Chita. Então, ele é uma pessoa que está ali responsável por organizar os esportes olímpicos que fazem parte do clube. Porque você pode achar que só tem futebol, mas dentro do Esporte Clube do Recife, do Náutico, do Santa Cruz, existem equipes de outras modalidades que competem outras competições, né, de outras modalidades, que não são tão conhecidas como futebol, e aí a gente bate na tecla da supervalorização do futebol e a não valorização de outros esportes. Então, a gente tem aí, dentro dos clubes, essa organização. Então, esse diretor, Júlio Tenório, é responsável pela organização dos esportes olímpicos, né? Temos aí uma outra diretoria, a diretoria da mulher. Então, dentro do Esporte Clube do Recife, existe uma diretoria de mulheres, que trata aí diretamente sobre a acessibilidade, os direitos das modalidades que são praticadas por mulheres. Temos aí as diretoras Juliana Albuquerque, Patrícia Santiago e Silvia Paiva. Então, vejam, elas já estão responsáveis por um setor diferente. Um último exemplo que a gente tem aí de organização e distribuição de responsabilidades, existe uma pessoa responsável por dirigir a equipe de marketing. Então, tem aí a diretoria de marketing e comunicação com o diretor Edgar Andrade.
Então, todas as artes que vocês veem do esporte, ou de qualquer grupo, ou qualquer clube, ela tem uma diretoria que passa por análises de entender como é que são vocês, torcedores. Então, o que é que vocês querem consumir? Ah, essa camisa vendeu muito bem. Então, a equipe de marketing vai colocar pessoas para vender aquela camisa, pessoas que sejam fáceis de você aí de casa se identificar. E nessa questão da organização, a gente vê, né? O professor Heleno trouxe aí 3 diretorias diferentes, né? Aí você pode se perguntar, mas para que tanta diretoria, tanto setorzinho, né? Mas é porque, gente, cada lugar desse, né? Cada setor, cada área, trabalham pessoas que são especializadas naquele objetivo ali, né? Então, cada grupo tem seu objetivo a atingir e é por conta disso que uma empresa, né, consegue manter a organização, porque tem essas áreas bem definidas. É, a mesma coisa aqui na escola. A gente tem a diretoria, que é responsável por nós professores, e a gente tem a diretoria da TV, que são departamentos diferentes, mas que andam ligados, né? Para a gente poder dar aula, a TV tem que funcionar. Então, a gente tem diretorias, porque imagina se fosse uma pessoa só para organizar professor e TV e todo mundo. Ninguém né? dá conta. Não dá conta. Então, cada um na sua especialidade. Vamos aí seguindo, a gente tem ainda mais algumas coisinhas. O controle. O controle ele serve para quê? Ele tem a ver com a inspeção e monitoramento de funções e tarefas pelo pessoal. Então, eu falei aí que existem essas pessoas que são aí responsáveis por cada área. Então, eu preciso ter um controle de como elas estão funcionando para saber se aquele meu planejamento está dando certo. Como é que eu vou saber se eu vou atingir o meu objetivo? Eu preciso controlar o meu planejamento. Então, eu uso tudo aquilo que eu planejei e vou controlando. Ó, essa ação aqui deu certo? Massa, vamos para a próxima. Não deu certo? Então vamos reformular. Né? A equipe de marketing. Ó, a gente fez uma propaganda com essa camisa. E aí vendeu bem? Vendeu. Então vamos investir mais nessa propaganda. E aí vocês vão lá e compram mais camisas. Essa parte do controle é bem importante, né? Porque você fez o planejamento. Isso quer dizer que o seu planejamento vai sair perfeito? Não. Às vezes, quando a gente vai pôr em prática o planejamento, não deu certo, né? Não casou ali, né? Então, precisa ser feito um monitoramento para observar o que é que está dando certo, o que é que está dando errado e reformular esse planejamento aí, né, professor? Com certeza. E aí eu volto a falar da vacina, porque ela foi muito... duvidaram muito dela. Mas antes da gente tomar, passou por análise e passou por um controle. Então, ó, esse conteúdo que a gente está colocando na vacina, né? A gente tá dando certo, né? E aí, tem a fase de teste. Então, depois dessa fase de teste é que a gente conseguiu tomar. Porque ela passa pelo controle e pela análise, né? A análise já está aí no que eu falei também, que envolve o processo de avaliação, né? No mercado e no processo interno. Então, como é que está funcionando aí? A gente tem que entender através dessa análise. A diferença nessa vacina, né, da Covid é apenas a questão do tempo que ela levou para ser feita. Por quê? O momento pedia que fosse uma vacina a toque de caixa, né, rapidamente feita, porque a base da vacina é a mesma com todas as outras, tá, gente? Então, tem pedacinhos de micro-organismos ali, né, no caso dos vírus, dentro da vacina para poder ativar a sua imunidade, né? Ou então tem os organismos já mortos, né, ali dentro, tá? Só para chamar a sua imunidade. É isso aí. Gente, eu vou só fazer uma correção aqui rapidinho. As diretorias que eu falei são do Náutico, não são do esporte, tá? Então, me perdoem aí, eu me empolguei falando do Esporte Clube do Recife e joguei, mas aquelas diretorias que eu falei anteriormente são do Clube Náutico do Capibaribe. Então, um cheiro aí pros alvirrubros também. Não esqueci de vocês não, foi só um atropelo aqui por causa do nosso tempo. A gente tem que ir correndo aqui e acontece dessas coisas mesmo, tá? E aí a gente chega na última parte, que é a projeção. A projeção está ligada ao futuro, então é ao que a gente projeta que vai acontecer. Então, eu não fiz ali todo o meu processo de avaliação, eu planejei, avaliei, fui controlando e estou projetando o que é que vai acontecer. Então, eu trouxe aqui uma notícia que tem no site oficial do Santa Cruz. Então, olha aí, eu estou agregando todos os torcedores aqui do nosso Recife, né? Assim, tem mais, tem outros times, viu? Mas os que a gente sabe que a galera mais, né, envolvida. Então, ó, tem uma notícia lá do site. Agora temos uma pontuação compatível para estarmos entre os 4, né? Ali o G4.
Então, o mais importante é conquistar esta vaga nas semis, porque a partir daí começa um outro campeonato. Nem sempre aquela equipe que desponta é o time que vai chegar lá na frente. Então, vejam aí, casando tudo o que a gente falou. Existe um planejamento. A curto prazo, uma equipe ela pode ser projetada para dar conta daquele início do campeonato. Mas nem sempre aquela equipe é a mesma que vai dar conta do final, porque a gente tem uma mudança nas equipes com que você vai concorrer, né? E a gente tem uma mudança aí na projeção do que a gente está fazendo em relação ao objetivo que a gente quer atingir aí com o campeonato que a gente entrou, né? Então vejam, aí o Santa Cruz teve essa sacada, essa é o planejamento e a organização deles, que pode ser diferente para o esporte, para o náutico, porque cada um tem uma posição diferente ali dentro da competição. Tem uma estratégia diferente, né, professor Heleno? E essa questão da projeção realmente vai depender muito de quais são os times que vão estar lá na frente, né? Como é que cada time joga, né? Cada time tem uma estratégia diferente. Então, você vai se basear ali, né, com relação aos times que estarão naquela época. Então é isso, pessoas. Já extrapolamos o nosso tempo aqui. Esperamos muito que vocês tenham entendido. Mesmo sendo corrido, você pode voltar depois para conferir tudo lá no YouTube, mais devagarzinho, e anotar tudo se não deu tempo. Então, Brielle, muito obrigado. Professora Carol. Um beijo, querido. Um cheiro. Um cheiro para vocês. Cheiro, Billy, Bia, todo mundo que está aí. E até a próxima.